Eu não ser indicado ao Grammy por Crash é tipo a Mia Goth não ser indicada ao Oscar por Pearl. É a prova de que as pessoas não querem ver garotas gostosas e más prosperando. Charli XCX. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu vou levar vocês até uma fazenda no Texas, enquanto a gente se protege da gripe espanhola e tentamos provar ao mundo que somos sim uma estrela. Eu tinha feito no ano passado um vídeo sobre X, a Marca da Morte, falando de como eu tinha gostado daquele filme e como ele tinha se tornado um dos meus filmes favoritos do ano passado. Só que por algum motivo eu simplesmente esqueci de falar da sequência quando ela saiu lá naquela locadora da internet. Mas aproveitando que o filme finalmente chegou nos cinemas brasileiros e agora você pode ver também a Mia Goth gritando dublada, hoje eu tô aqui para falar sobre Pearl, o segundo filme da trilogia planejada pelo Ti West e que serve como uma prequel do X. Mas antes da gente transar com o espantalho, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Please, Lord, make me the biggest star the world has ever known, so that I'll make it far, far away from this place. No ano passado, o Ti West decidiu que iria virar artista. Ele fez esse pequeno filminho chamado X, que foi produzido e distribuído pela A24, e que servia como uma espécie de homenagem aos slashers clássicos, tipo Massacre da Serra Elétrica. Inclusive, eu sei que muita gente adora ter a discussão se Massacre da Serra Elétrica é um slasher ou não, mas isso fica para outro dia, honestamente. E quando o X estava para estrear, a A24 anunciou que ele seria o primeiro de 3 filmes que seriam protagonizados pela Mia Goth, dirigidos pelo Ti West e co-escritos pelos dois. E logo em seguida, eles anunciaram Pearl, que ia ser a sequência do X e que já tinha sido gravado em sigilo. Um primeiro teaser desse filme já estava nas sessões iniciais de X e mostrava toda aquela ambientação gloriosa em 1918, com a promessa de que agora a gente ia seguir a história de origem da Pearl, a idosinha, tarada e assassina, que era a grande vilã do primeiro filme. Então, Pearl saiu lá fora em setembro do ano passado, bem no Festival de Veneza, e uns poucos meses depois da estreia do X. E foi aquilo, a gente viu aclamação para todos os lados, principalmente para Mia Goth, que veio aí para representar todas as malucas e femcels. E a trama, se é que a gente pode chamar assim, é muito simples. Aqui a gente acompanha o dia a dia dessa garota chamada Pearl, que tem o sonho de se tornar uma grande estrela, mas que por enquanto vive uma vida bucólica na fazenda. Lá ela cuida dos animaizinhos, ela tem uma relação muito complicada com a mãe dela, que é muito rígida e religiosa, e ela tem que lidar também com o pai dela, que está inválido e passa seus dias em cima de uma cadeira de rodas. E enquanto ela espera o noivo dela voltar da guerra, ela acaba se envolvendo com um projecionista do cinema local. Porém, alguns eventos acontecem e a Pearl começa a perceber que aqueles grandes sonhos são um pouco demais para ela, uma pobre camponesa. E aí ela vai descendo nas espirais da loucura e começa a despertar seu lado mais furioso e assassino. Já para deixar bem claro, eu adorei Pearl. O filme literalmente entrou na minha lista de melhores filmes de 2022, que eu fiz lá no finzinho do ano passado. Inclusive tá aqui para quem quiser conferir. E é curioso porque eu acho que esse filme ajudou a melhorar ainda mais a imagem que eu tinha do X na minha cabeça, que por sinal eu já tinha gostado muito. Claro que a gente tem alguns destaques bem nítidos aqui, como a atuação da Mia Goth, a direção do Ti West e essa quase homenagem que o filme faz à história do cinema em si. Mas como diria a própria Pearl, vamos por partes. Now, caring for your family during these times is admirable, but you only get one take at this life. If only they would just die. Pardon? Nothing. No vídeo sobre o X, eu já tinha falado sobre como eu achava que o Ti West tinha passado por uma baita evolução como diretor, especialmente depois de ter comandado várias bombas seguidas.
Como eu tinha dito, eu gosto muito de A Casa do Diabo, que ele lançou em 2009 e que já mostra muitos elementos que ele ia incorporar a essa trilogia estrelada pela Mia Goth. É um filme que se aproveita da estética de outra época para criar um senso de imersão, e não apenas como um apelo à nostalgia barata. Em X, ele faz isso recriando a imagética dos anos 70 e traçando grandes paralelos entre o cinema pornográfico e o cinema de horror. E eu sinto que aqui ele também faz isso, só que de um jeito diferente. Essa trilogia, como a gente pode notar pelos dois primeiros filmes, é muito sobre o cinema em si e o papel do cinema na construção do tal sonho americano. E como esse filme é ambientado lá nos anos 1910, a gente tem quase que um retorno às origens do cinema mudo. E pelo menos para mim, o mais interessante aqui nem é tanto esse resgate, mas a forma como o Ty West mescla algumas referências que são até meio anacrônicas entre si. Em algumas entrevistas antes desse filme, ele disse ter se inspirado muito por clássicos como Mágico de Oz e também Mary Poppins, especialmente pelo visual em Technicolor daqueles filmes, com aquelas cores que são muito vivas e vibrantes. Só que vamos para uma aulinha de história aqui. O primeiro filme feito com a tecnologia Technicolor foi The Gulf Between, que saiu em 1917. E ainda assim, era um filme que não era nada vistoso como os outros que viriam depois, como é o caso de O Mágico de Oz, que saiu em 1939, e também Mary Poppins, que saiu em 1964. Ou seja, para criar aquele visual, ele está pegando uma gama de referências que não são necessariamente fidedignas àquela época. E, sinceramente, eu amo. Eu acho que o Ty West mostra um refinamento muito grande na hora de compor essa obra sem transformar ela em apenas um experimento estético. E não me entendam mal, eu não tenho nada contra experimentos estéticos. Na verdade, eu até gosto muito quando isso é bem feito. Mas eu acho que aqui, pelo menos, ele está muito mais interessado em mostrar como a vida dessa personagem é impactada por todas aquelas imagens lindas e inalcançáveis que ela vê nas salas de cinema. E de muitas maneiras, esse visual, essa estética, é a cereja do bolo na hora de compor essa narrativa. Esse é um dos motivos pelos quais eu entendo que todo mundo fala da atuação da Mia Goth e como ela é perfeita e maravilhosa. Mas eu acho que existe algo de muito bacana na forma como o Ty West dirige. É uma direção que, ao mesmo tempo que é bonita e grandiloquente, raramente chama atenção para si mesmo. E eu adoro a forma como isso é feito. Dito isso, vamos lá falar da moça Mia Goth, né? Quando esse filme foi anunciado, eu acabei criando toda uma imagem dele na minha cabeça que acabou não se provando muito real. Primeiro que eu achei que seria um slasher assim como o X, que ia se aproveitar de toda aquela ambientação para revelar segredos ocultos sobre a Pearl e mostrar pra gente por que ela chegou naquele ponto lá no filme original. Eu não estava de todo errado, mas eu também não estava certo. Primeiro que, apesar de existirem alguns elementos de slasher aqui, o filme em si não é um slasher no sentido tradicional da palavra. Ele não é um slasher como o X, por exemplo. E segundo, que também não existe nenhum segredo oculto, super absurdo, que explique todas as motivações dessa personagem. Em vez disso, eu vi algo completamente diferente. Esse filme é um grande estudo de personagem muito afiado e surpreendentemente simples, onde a gente pega esse recorte da vida da Pearl e tenta entender quem ela é. A Mia Goth tá absurda nesse papel, ela tá muito boa, e para mim o que torna tudo mais incrível ainda é o fato de que ela também ajudou a escrever o roteiro desse filme. Então essa atuação ela tá muito precisa justamente porque a atriz estava envolvida diretamente no texto base. Mas o que mais me interessa aqui é como esse filme oferece apenas um recorte da vida da Pearl. A gente não sabe se ela matou alguém antes dos eventos desse filme, ou até mesmo se ela continuou nessa trilha de assassinatos até chegar lá na época do X. Mas isso não importa. Epa, pera aí rapidinho, porque assim, eu gravei esse vídeo um pouco antes de reassistir o filme que acabou de estrear no cinema. E eu tenho que dizer que eu errei aqui, tá bom?
Na verdade, no monólogo final, a própria Pearl fala que aquelas foram as primeiras mortes dela, pelo menos de seres humanos. Inclusive, eu queria deixar claro o quanto eu gosto desse monólogo. Eu já tinha gostado da primeira vez que eu o vi, só que revendo agora ele no cinema, bateu de um jeito muito forte pra mim. É lindo, é sensível, é vulnerável e expõe um lado da personagem que até então a gente não conhecia. Eu também gosto muito de como o filme traça alguns paralelos com a história de Carrie, a Estranha, especialmente se a gente pega toda a relação conturbada entre a Pearl e a mãe dela. É o tipo de tensão que vai crescendo cada vez mais até a gente só não querer mais ver aquilo na tela. E as inspirações em O Mágico de Oz também são muito evidentes, especialmente nessa ideia de um mundo que é muito colorido e idealizado, que entra em choque diretamente com a realidade cinzenta e sisuda. Inclusive, para mim, esse é o clássico exemplo de um filme onde todos os departamentos estão sincronizados em uníssono com a direção e com as atuações, especialmente o figurino e a direção de arte, que ajudam a afunilar essa jornada psicótica da personagem. E, gente, beleza, eu sei. Eu sei que muita gente ficou incomodada com a Mia Goth ter sido completamente esnobada pelo Oscar e esquecida no churrasco, não ter recebido nem ao menos uma indicação. Mas eu, sinceramente, acho até bom. Uma boa parte do que torna o cinema de horror tão importante para mim é a forma como os filmes não estão nem um pouco preocupados em se legitimar através das noções de moral, de bom gosto e de qualidade técnica que você vê nas premiações e na indústria cinematográfica como um todo. E eu acho que a partir do momento em que a academia começa a tratar o gênero como se ele fosse bom e bonito, você perde um pouco desse elemento da transgressão e você começa a ver filmes que estão cada vez mais preocupados em angariar prêmios e agradar essa nata da elite hollywoodiana. E, sinceramente, isso é boring. Ai, que Sasha ela. O que importa é que aqui em casa, a Mia Goth é a melhor atriz do ano passado de longe. E eu não sei vocês, mas eu tô bem de boa com isso. I will not let you leave this farm again. Analisado como uma obra à parte, Pearl já é um filme do caralho. É a prova de como Ti West evoluiu como cineasta e se juntou aos melhores artistas possíveis para criar uma verdadeira obra-prima. Mas a gente também não pode esquecer que ele faz parte de uma trilogia. Eu acho muito interessante o caminho que a franquia tomou, e em vez de já continuar explorando a história da Maxine do X, ele decidiu dar aquela pausa, tomar um respiro e explorar o passado da grande vilã daquele primeiro filme, por assim dizer. Eu acho que isso não só enriquece a personagem da Pearl e torna ela mais próxima do público, como também ajuda a traçar paralelos entre a Maxine e a Pearl, e como as duas são apenas jovens garotas do interior com muitos sonhos e poucas ideias. E é muito peculiar, inclusive, a forma como o filme já introduz essa aura sexual que estava muito presente no X. Seja através da icônica cena em que a Pearl transa com um espantalho, ou então quando ela é apresentada ao cinema pornográfico, que ainda estava bem incipiente na época. O filme, aliás, é carregado desse elemento da repressão sexual e da mentalidade que está muito atrelada a uma noção de moral e bons costumes. Especialmente a gente considerando o ano em que aquilo se passa. E não que hoje em dia seja muito diferente também, né? Vocês já viram adolescente no Twitter? A geração D de Damar está em peso por lá. E a Pearl acaba vendo no cinema não apenas um jeito de subir na vida, mas também de se libertar dessa repressão que está acuando ela de todos os lados. E quando ela percebe que esses sonhos são grandes demais e que ela não vai conseguir fazer isso, ela acaba se libertando também, só que de um jeito muito violento e muito sanguinário. Por isso, todo aquele monólogo do final tem um quê de triste, mas também é muito bonito, pelo menos para mim. Ela tá ali abrindo o coração dela e dizendo que ela não se vê como uma boa pessoa. E é um dos poucos momentos do filme
onde você vê ela revelando essa vulnerabilidade ao mesmo tempo em que ela está se absolvendo de toda a culpa por seus crimes e pecados. Eu honestamente fiquei bem emocionado com isso e eu tô muito curioso para saber como o Maxine, o terceiro filme da trilogia, vai resgatar essa história da Maxine do X, especialmente com tudo que a gente já sabe sobre ela e sobre a Pearl também, e como a vida das duas se entrelaçou. Sem contar que esse terceiro filme já deve se passar em Hollywood nos anos 80, e isso vai servir para mostrar como a Maxine conseguiu quebrar esse ciclo dos sonhos despedaçados. Ou então, ela só saiu da frigideira direto para o fogo e acabou caindo em algo muito pior e muito mais violento. No geral, eu tô bem apaixonado por essa trilogia do Ty West da Mia Goth. E eu acho que o mais interessante aqui é como esses filmes não têm muita firula, eles são muito direto ao ponto. Eles não estão interessados em ficar criando reviravolta, nem nada do tipo. Eles só querem desenvolver essas duas personagens e os pontos comuns entre elas. E honestamente, eu aprecio muito o Ty West e a Mia Goth por todo o esforço que eles colocaram aqui. Rumor has it they only take one gal per town. We're looking for someone with X Factor. Has to be me. Bem, como deu pra notar, eu realmente gostei muito de Pearl. Eu acho, inclusive, que eu gosto dele um tantinho mais do que eu gosto do X. Mas, pra mim, é até um pouco difícil de comparar, porque apesar deles fazerem parte da mesma franquia, são filmes muito diferentes entre si. Vamos ter que esperar aí mais alguns meses, ou até mesmo um ano, pra ver essa trilogia se encerrando com o lançamento do Maxine. Mas eu tô realmente muito encantado com tudo que já veio até aqui, e tô muito curioso para saber como esse terceiro filme vai ser diferente dos outros dois. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e queria saber também, vocês já viram Pearl? O que vocês acharam dele? Vocês acharam o filme melhor ou pior que o X? Vocês também, assim como eu, ficam gritando I'm a star pra parede sempre que dá vontade? Enfim, deixem aí nos comentários pra gente poder continuar essa discussão. E caso você queira dar aquela ajudinha pro canal, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece, pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu queria aproveitar esse momento para mandar um beijo pro querido que tava na fileira na minha frente na sessão de Pearl, e quando o filme acabou, ele levantou super indignado, super puto, virou pros amigos e falou: "Nossa, eu achava que ela era doidinha, eu não sabia que ela era maluca." E assim, eu compreendo esse sentimento.